Graças a Deus. Deus abençoe a Aquila e Isley para a glória de Deus. Não haverá nem dor, nem morte, nem pranto, nem clamor. Tudo isso passará, né, irmãos? De acordo escrito lá em Apocalipse, fala que Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Sofrimento é só aqui. Se você vencer, tudo que está preparado lá nos céus, você vai desfrutar. Porque o céu é para quem vence, meu irmão. O céu é para quem vencer. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, não é a quem começa e para, é a quem vencer. Esse que vencer vai herdar tudo quanto o Senhor Ele tem prometido para a sua igreja. Glória a Deus por isso. Eu quero dar um bem-vindo, já são de casa, mas eu sempre de costume dou um bem-vindo na nossa irmão Cláudio, o Elaine, a nossa irmãzinha, nosso irmão Paulo. Deus abençoe a todos de forma especial e você diga amém por isso. Provérbios capítulo de número 3. Priscila, acho que eu mandei um louvor aí. Vê aí, Senhor. Se eu não estou esquecido, acho que eu mandei. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de longe os teus lagares. Querido Deus e eterno Pai, neste momento te agradecemos, Senhor, por este momento memorável. Também, Senhor, te louvamos pela vida de cada um dos seus filhos, que tem, ó Pai, de coração voluntário e obediência à tua palavra, feito a sua parte. Sabemos que o Senhor é aquele que abre as portas aonde não tem porta. Continue abençoando, multiplicando, honrando a fé e a fidelidade dos teus filhos hoje e sempre. Amém. Antes de louvar, eu quero mais uma vez agradecer aqueles que oraram pela minha irmã. E esses dias eu estava até um pouco preocupado, somos seres humanos, né? Mas a preocupação não impede de eu glorificar e adorar e estar na presença de Deus, porque sabemos que Deus é quem faz todas as coisas. E minha irmã, no dia que ela ia ter alta, foi diagnosticado em um exame que ela estava com líquido no pulmão, e deixou um pouco a gente preocupado, né? Mas sabemos que quando a gente crê, a gente acredita e a gente coloca, não de fachada, mas verdadeiramente a nossa confiança em Deus, é impossível que Ele não haja nas nossas vidas e na nossa família. E eu conversando com ela até 2 horas da manhã, medicamento e mais medicamento, medicamento e mais medicamento. Para quem não sabe o que é líquido no pulmão, é impossível você sair do hospital menos de 22 dias. É mais 22 dias de observação. E eu conversando com ela até 2 horas da manhã, ela estava bastante aflita, não veio na hora de ir para casa, porque já fazia semanas que estava no hospital antes, né? Porque passa semanas em observação, fazendo um monte de exame para poder fazer, né, a cirurgia para mudar, né, esqueci até o nome agora, a válvula, né, do coração. E já fazia tempo que ela estava ali, não vendo a hora de ir para casa. No dia que o médico disse, vamos fazer os exames, que você vai ter alta hoje, aí identifica o líquido no pulmão. E eu comecei a conversar com ela, e eu me lembro que está até aqui gravado, eu falei para ela, eu não posso fazer nada, mas o Deus que nós servimos pode fazer. E eu disse para ela, não se desespere com isso. Não se desespere. Foque a sua mente em Deus. Tire tudo negativo da sua mente, porque uma das coisas que atrapalha de Deus fazer na vida dos seus servos, irmãos, é quando o negativo toma conta do positivo da sua mente. Falei, coloque o positivo, creia, acredite. O cenário não está favorável, mas creia. E quando foi isso, 2 horas da manhã, eu conversando com ela, da madrugada. E quando foi 6 horas da manhã para 7 horas da manhã, os médicos vieram novamente e foram fazer
mas é porque é todo dia exame, todo dia tirando sangue, todo dia raio-x, todo dia muita coisa. Tudo particular é outra coisa, né, irmãos? E médicos vão ver como é que está esse líquido do seu pulmão, medicamento distante. E quem toma essa medicação não para de ir ao banheiro, tem que ir ao banheiro todo instante ir ao banheiro. E quando fez de manhã, foi identificado em um dia, quando foi de manhã que fez outro exame, cadê o líquido do pulmão, irmão? Oh, glória, aleluia! Para quem entende um pouco da área da medicina, sabe que isso só Deus é quem pode fazer. Glória a Deus! E ela teve alta lá em casa e eu me alegro com isso. Sabemos que tudo nessa vida é para nos trazer um ensinamento, é para nos trazer estrutura, é para a gente saber que enquanto nós estivermos aqui, dias bons virão, dias ruins também acontecerão, mas tudo isso faz parte desse ciclo dessa vida que nós vivemos. Mas em tudo, o nome do Senhor, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, será glorificado. Saiba disso, porque Deus, Ele é aquele que nunca perde o controle das nossas vidas. Vamos louvar o Senhor e Jesus essa oportunidade para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus! No longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o chorar, mesmo em companhia de alguém, mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com a sua voz suave e meiga, transmitindo a paz, viajante triste de Emaús, consolado por Jesus, já não lamenta mais, fica comigo, vais embora, fica, escura noite, fica, não te ausentes, Senhor, tuas palavras abrem no meu ser, a tua voz produz em meu para vencer, mestre, fica comigo, não vais embora, escura noite, não te ausentes, Senhor. Em meu viver, a segurança que eu preciso para vencer, mestre. Aleluia. Sangue seja toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração.
caminho para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará. Os seus ensinamentos qual fanal, enche de luz o peregrino e firma o seu andar. O eterno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e renova o seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz Jailson vencer. Fica comigo, fica, não vais embora, fica, escura noite, fica, não te ausente, Senhor, mas tua palavra, tuas palavras, abre no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Aleluia! Mestre, fica comigo, fica, não vais embora, fica, escura noite, fica, não te ausente, Senhor. Tua palavra arde no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. O mestre fica, o mestre fica. Aleluia, glória a Deus. Primeiras de Samuel, capítulo de número 3. Primeira de Samuel, capítulo de número 3. Nós lemos a partir do versículo 1. E esse texto, ele nos traz uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança. Nós estamos diante de uma promessa cumprida. Todos nós que lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que Ana, ela sofreu. E o sofrimento de Ana foi porque ela não tinha filhos. Segundo a história, naqueles tempos passados, uma mulher que ela não gerava filho, entendia-se na cultura judaica que esta mulher, existia sobre ela uma maldição por ela não gerar filhos. Isso era a cultura da época. Entenda, não é o tempo presente de hoje, estou falando da cultura da época. Uma mulher que ela não gerasse filho, ela era considerada maldita na sociedade. Por isso que Penina, ela zombava de Ana. Cada ano ela tinha filho, porém Ana ficava somente no desejo de ter filhos. Mas ela tomou uma atitude linda, incomparável para os dias de hoje, que nós também podemos tomar como base essa atitude de Ana. Ana decidiu buscar o Senhor.
E ela colocou totalmente a sua confiança em Deus. Fez um pedido para o Senhor. E ao mesmo tempo, dentro do pedido que ela fez, ela já mostrou uma gratidão para Deus. E que gratidão foi essa? Ela disse que se Deus desse a ela um filho, ela levaria, entregava para servir no templo, para servir ao Senhor. Deus olha para Ana, vê a fidelidade que ela tinha e ao mesmo tempo o desejo do coração dela. Deus agora vai conceder um filho para ela, vai tirar ela de uma humilhação, vai tirar ela de uma zombaria, vai tirar ela da afronta. Ela era afrontada porque não tinha filhos. Porém, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, resolve olhar para ela com um olhar de misericórdia, olhar para ela e mostrar para ela que o Deus que criou todas as coisas estava ouvindo a sua oração. Ouvindo a sua oração, porque ela orava, e ela orava com sinceridade, ela orava com um coração tão quebrantado diante de Deus, que certa vez, ela quando sobe ao templo para orar, ela não consegue falar, ela começa simplesmente a gemer e a chorar. E quem não entendia, o sacerdote, vendo o gemido daquela mulher, entendeu dentro das entrelinhas que ela estaria embriagada por não entender que ela estava aflita de espírito. E a Bíblia, irmão, vai nos dizer que Deus cumpre na vida de Ana essa oração. Eu não vou dizer promessa, até porque não foi uma promessa que ela teve. Ela fez uma oração e colocou diante de Deus a sua oração. Ela que fez a promessa para Deus de entregar o seu filho para servir no templo. Deus concedeu a ela, Deus deu a ela, assim melhor falando, realizou o desejo no seu coração. Ela poderia ter esquecido do que Deus tinha feito. Ela poderia ter esquecido do filho que Deus lhe fez conceber. Assim acontece muito nos dias de hoje, quando nós recebemos muitas das vezes alguma bênção da parte de Deus, a gente esquece de agradecer a Deus pelo que Ele fez. Ana fez diferente. Ana agradeceu. E ao mesmo tempo, a partir do momento que a criança ela saiu do período da sua amamentação, porque segundo a cultura judaica, a criança não podia sair do convívio da sua ama ou da sua mãe antes que ela fosse desmamada. E ela leva o menino para o templo, pega o seu filho e leva para o templo para que ele crescesse no templo, para que ele crescesse na presença de Deus. Samuel vai vendo todos os detalhes dentro do templo. Samuel, além de ver os detalhes dentro do templo, ele foi instruído como que deveria servir dentro do templo. E ser instruído como deveria servir dentro do templo, ele começou a ver atitudes erradas, atitudes de Ofni e Finéias, que estavam dentro do templo, sendo ele filho dos sacerdotes, os dois. Porém, ele via que o que eles faziam não estava de acordo com tudo aquilo que estava relatado e ordenado por Deus. E o que eu aprendo nesta lição aqui é que mesmo dentro do templo você tem uma escolha a fazer. Se você serve a Deus como tem que servir, ou se você serve a Deus do jeito que você quer servir. Há duas lições que nós extraímos desse texto. A lição de Samuel, mas também nós tiramos a lição de Ofni e Finéias, que foram dois
que não faziam as coisas certas dentro do tempo. Mas a sentença que veio sobre a vida deles foi sentença de morte. Porque não dura muito tempo. Deus até permite, porque é necessário que muitas das vezes algumas coisas aconteçam, mas não duram por muito tempo. E agora, Eli está velho. Eli não consegue mais ver. Essa visão aqui não é uma visão espiritual. Essa visão, ela é uma visão literária. A sua visão não estava mais boa. Ele não podia mais enxergar como deveria enxergar. Muitos traziam informação para ele sobre o comportamento não adequado para filhos de sacerdotes. Mesmo assim, ele não cumpriu com justiça o que deveria ser cumprido, pois ele conhecia bem a palavra. E Deus queria revelar algo para ele. Porém, ele não mais estava a ouvir a voz de Deus. E o que foi que fez com que ele não ouvisse mais a voz de Deus? O que foi que o sacerdote, por que o sacerdote perdeu? A intimidade com Deus Todo-Poderoso. Ele começou a encobrir o pecado. Qualquer liderança, quando ele começa a encobrir o pecado, seja de quem for, ele vai perdendo a intimidade com Deus. Ele vai perdendo a visão que Deus estabeleceu para a sua vida. Esse foi o erro que Eli cometeu na sua trajetória. E por conta dele encobertar e não disciplinar os seus filhos como deveria ser disciplinado, Deus libera uma sentença sobre a sua casa. Porque Deus, Ele é Deus. Glória a Deus. Irmão, nós podemos brincar com quem a gente quiser, mas não brinque com Deus. A gente pode tocar em quem a gente quiser tocar, mas não toque em nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eli não ouvia mais a voz de Deus. Porém, o menino Samuel, ele vai crescendo. E sabe aonde que ele vai crescendo? Ele vai crescendo no templo. Ele vai crescendo dentro da igreja, na nossa linguagem de hoje. Ele vai vendo as orientações. Ele vai entendendo como que o candelabro tem que estar. Ele vai vendo a importância do que era a arca da aliança. Ele vai entender os limites que estavam estabelecidos dentro do templo para com a arca. Ele vai entendendo o que é a bacia. Ele vai entendendo o que é o propiciatório. Ele vai conhecendo todos os detalhes dentro do templo. E uma das coisas que ele vai entendendo é sobre o fogo aceso. É sobre a lâmpada acesa dentro do templo. E ele observava que aquela lâmpada, ela nunca se apagava. Porque a ordem de Deus era que a lâmpada, ela nunca se apagasse. De acordo com o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, em Levítico, capítulo 6, versículo 12, 13, Êxodo 27, do 20 ao 21. A lâmpada, ela não podia se apagar. E a função de fazer com que essa lâmpada não se apagasse, os filhos de Eli, eles tinham um compromisso de ir lá e estar atento para que a lâmpada não se apagasse. Só que Deus viu. Diga comigo, se você puder, diga: Deus viu. Deus viu. Aleluia. E lá nos céus Deus olha
E Deus vê que os filhos de Eli estão envolvidos no pecado. E o compromisso que eles tinham de cuidar da lâmpada acesa já tinha saído de si. A pior coisa que existe na vida de alguém que serve a Deus é quando começa a perder o prazer de fazer. Isso é um dos primeiros sinais que uma pessoa está apto ao fracasso espiritual na sua vida, no seu ministério e na sua trajetória. É quando perde o prazer de fazer. Os filhos de Eli estavam envolvidos com prostituição. Em vez de ter cuidado das coisas de Deus, em vez de ter cuidado para que a lâmpada não se apagasse, porque dentro do templo não pode ter escuridão. O que é escuridão? De acordo com a Bíblia, trevas. As trevas não se casam com a luz. Quando a luz se apaga, a treva toma conta. Mas quando tem luz, a treva tem que ir embora. Águila, por favor, vá ali naquela lâmpada, por favor. Olhe para mim, Águila, antes de você. Olhe para mim. Não faça o que eu estou fazendo. Não perca a mensagem, não. Você vai estar aprendendo que seu pai é de um jeito. Mas olhe para cá. A lâmpada, ela tem o poder de expelir a luz. Ela tem o poder de expelir, de tirar, de lançar fora o que é trevas. Eu nunca vi um lar ser oprimido pelo diabo onde tem luz. Não. Quando tem luz, a treva ela não toma conta. Mas quando a luz se apaga, as trevas tomam conta. Existem lares que estão dessa natureza aqui. Mas lá no cantinho ainda tem uma luzinha acesa. Glória! Aleluia! E Deus vai usar essa última fagulha de lâmpada que tem lá dentro do teu lar. E através dela vai acontecer isso aí, ó. Glória a Deus! E o nome de Jesus vai ser glorificado. Glória a Deus! Eles não tinham mais importância com a lâmpada. E Deus, Ele vela com a sua palavra para cumprir, de acordo com Jeremias capítulo 1. Deus vela com a sua palavra para cumprir com ela. E a ordem de Deus era que a lâmpada não podia se apagar. Deus esperava que os filhos de Eli cumprissem o seu chamado. A pior coisa na vida do ser humano é quando ele recebe o chamado e ele não cumpre mais o chamado. E a tendência é Deus colocar outro no seu lugar. Estou falando da Bíblia. A função de deixar a lâmpada acesa era para com os filhos de Eli. Samuel ainda não exercia função de sacerdote. Ele estava sendo criado, cuidado, preparado dentro do templo. Mas chegou um momento em que Deus viu. Eu vou repetir de novo. Deus viu. Porque Ele tem olhos para ver. Ele olha e vê que a lâmpada está quase se apagando, mas a ordem era que ela não se apagasse. Samuel está deitado no seu sono. Deus esperando que os filhos de Eli se despertassem, porque Deus dá tempo, Deus dá oportunidade. Se despertasse para exercer o ofício que foi lhe dado, que foi lhe entregue. Mas Deus viu que a lâmpada ia se apagar, mas Deus sabia que ela não podia se apagar, porque a ordem
era que ela não podia se apagar. E quando Deus diz que não podia se apagar, é porque ela não pode se apagar. Samuel está dormindo. Ainda jovem, está no seu sono. O quarto do menino Samuel ficava ao lado do quarto do sacerdote Eli. Samuel tinha tanto cuidado e tão zelo com o sacerdote, com aquele que lhe liderava. O amor era tão grande. Eli precisava de um copo de água. Ele dava lá para servir o copo de água para Eli. Eli precisava das suas vestimentas. E Samuel estava lá para ajudar ele a colocar as suas vestimentas. Ele precisava calçar as suas alparcas, não estava enxergando bem. Samuel estava ali com todo cuidado, com todo amor, colocando as alparcas nos pés do sacerdote. Samuel estava aprendendo a servir a Deus com amor. Glória a Deus. Se você não serve com amor aquele que você vê, como que você vai servir com amor aquele que você não vê? Isso aqui é lindo demais. Essa é uma mensagem de reflexão para a minha vida e para a sua vida. Primeiramente para mim. A voz de Deus brada: Samuel! Porque era comum. Era comum a voz dentro do templo chamar Samuel. Por que eu digo que era comum? Eu não estou falando a voz de Deus. Porque sempre Eli chamava por Samuel. Samuel! Samuel! Samuel, vem cá, meu filho. Samuel, preciso disso. Então, a voz de Deus brada, e o mais lindo que eu acho aqui, irmão Cláudio, isso aqui eu fico até emocionado, porque isso aqui é lindo. Porque Deus não falou e não chamou o nome de Samuel com a sua própria voz. Ele usou o timbre de voz de Eli. Ele usou o mesmo timbre de voz do sacerdote para falar com Samuel. Por isso que quando ele fala Samuel, ele corre até mim. Me chamas? Não. Torna-te a deitar. Porque muitas das vezes Deus está usando a voz da sua liderança para falar com você, você não está entendendo. Eu particularmente, eu já perdi muito na minha vida por conta disso. De não entender que Deus usa a voz daquele que está com a unção sobre a sua vida. Glória a Deus. A voz veio pela segunda vez. Samuel! A mesma voz de Eli. Ele corre no quarto de Eli e chama. Eu estou interpretando para você, eu estou sendo bem básico aqui. Se eu não entender isso aqui, não entende mais nada. Aí ele chega. Não estou te chamando. Torna-te a deitar de novo. A voz vem novamente. Samuel! Aí ele entende que era Deus querendo falar com o menino. Aí ele dá uma orientação para ele e fala: olha, se vier novamente falar, porque Samuel estava num período de aprendizado. Quando a voz voltar novamente, tu vai dizer assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Oh, glória! Aleluia!
sua vida e dizer assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Glória a Deus. Quantas das vezes Deus quer falar conosco, mas a gente só aceita do jeito que a gente quer ouvir. E a gente esquece de dizer para Deus: fala que teu servo ouve. Porque quando nós nos expressamos dessa maneira e dizemos para Deus: fala que teu servo ouve, do jeito que ele falar, será direção e milagre para a tua vida. Fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. Aleluia. A segunda lição que eu tiro desse texto é uma lição de preocupação. Porque Samuel estava dentro do templo. Samuel estava sendo instruído dentro do templo. Samuel participava das liturgias do templo. Samuel estava ali todos os dias, acordava e dormia dentro do templo. Mas ele não conhecia a voz de Deus. Aleluia. Isso já é uma lição que eu tiro aqui preocupante. Porque tem muitas pessoas que estão no templo, mas não conhecem a voz de Deus. Muitas pessoas que estão constantemente no templo, mas não conhecem a voz de Deus ainda. E precisa se despertar para começar a conhecer a voz do Deus se a fé falar com você. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca vi o meu Deus falar para não mudar a vida de alguém, irmãos. Todas as vezes que você ouve a voz de Deus falar com você pela sua palavra, ou de forma que Ele quiser falar com você, e você entende que é Ele falando com você, pode ter certeza que haverá mudanças em muitas áreas da sua vida. O que nós precisamos desses últimos dias, meus irmãos, é não tomarmos o exemplo de Ofni e de Finéias, mas que nós possamos tomar, entre aspas, o exemplo de Samuel. O primeiro bom exemplo que eu tiro da história de Samuel é o prazer de servir no templo, é o prazer de estar no templo. O segundo ponto que eu tiro da vida de Samuel é preocupante, mas pode ser resolvido. É simplesmente você começar a conhecer a voz de Deus. Se ainda você não conhece a voz de Deus como ela é, comece a pedir para conhecer a voz de Deus e a dizer: Senhor, fala que teu servo ouve. Eu preciso ouvir a tua voz como ela é. Irmão, quando nós conhecemos a voz de Deus, a nossa vida é totalmente diferenciada. O nosso linguajar é diferente, as nossas atitudes é diferente, o nosso agir é diferente, as nossas atitudes é diferente, as nossas decisões é diferente. Quando nós obedecemos e ouvimos a voz de Deus, entendemos quando Ele fala conosco, naturalmente as coisas ela muda radicalmente na nossa vida. Se você não consegue entender ainda a voz do Deus que você serve, começa a orar e a pedir para entender e conhecer a voz de Deus quando Ele fala com você. Eu ouço a voz de Deus no soprar do vento. Eu ouço a voz de Deus no cantar dos pássaros. Eu ouço a voz de Deus quando eu olho para o céu e vejo os relâmpagos. Eu ouço a voz de Deus quando está dando aqueles trovões. Aleluia. Eu ouço a voz de Deus quando eu escuto o barulho da água. Eu ouço a voz de Deus no silêncio da madrugada. Aleluia, glória a Deus. Eu ouço a voz de Deus nos quatro cantos onde eu estou. E você precisa ter essas experiências. Glória a Deus. Quando a gente conhece a voz de Deus, a gente ouve a voz de Deus que os pássaros falando.
plantas, as árvores, o vento, a chuva, os trovões. Deus fala disso aí, está na Bíblia. Deus usa esses meios para falar, mas quando nós não conhecemos a voz de Deus, não sabemos identificar a voz de Deus, você passa desapercebido. Enquanto muitas das vezes você quer ouvir a voz de Deus como a voz de um homem, Deus já tem falado contigo no trovão, Deus tem falado contigo no soprado do vento, Deus tem falado contigo quando está até a chuva caindo. Deus está falando e tu não entende, porque você precisa ter uma experiência e conhecer que o Deus que criou a natureza, Ele também usa ela para falar conosco. Glória! Aleluia! Mas como conhecer a voz de Deus se a gente não busca conhecer a voz de Deus? E Samuel está ali. Ele ouve a voz de Deus e quando o Senhor fala com ele, ele vai dizer da forma que o sacerdote instruiu. Por quê? Porque ele sabia que não podia falar o que não era instruído para falar. Isso aqui é tremendo. Ele sabia que ele não podia falar o que não foi instruído para falar. Ele falou da forma que o sacerdote, ou seja, ele tinha a mesma linguagem do seu sacerdote. Ele tinha a mesma linguagem de quem o liderava. Quando a voz vir mais uma vez, meu filho, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando a voz veio, ele pegou a orientação que o sacerdote ele lhe deu e falou: fala, que o teu servo ouve. E quando ele fala que o teu servo ouve, Deus começa a revelar tudo para Samuel. Deus começa a falar com ele. E o que Deus vai falando é sentença para a casa dele. E ele sentiu aquele impacto. No dia seguinte ele ficou curioso para querer saber o que foi que Deus falou com ele. O que foi que Deus falou contigo, Samuel? E quando Samuel, pela orientação de Deus, falou para ele a sentença que Deus revelou para estabelecer sobre a sua casa, Eli tremeu nas bases. Deus poderia revelar isto para Eli, mas não revelou para Eli por quê? Porque quando ele recebeu as primeiras orientações do que os seus filhos estavam fazendo, e ele colocou a mão por cima, ocultou, Deus sabia que não precisava mais mostrar nada para ele, porque ele não ia cumprir nada do que Deus iria mostrar para ele, porque ele já estava encobertando os seus filhos. E o que Deus queria fazer e falar era sobre uma sentença sobre a sua casa. E Samuel fala para ele. O versículo de número 27. Melhor. O 17. E ele disse: que palavra é aquela que te falou? Peço-te que mais não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrireis alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló
porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Toda a manifestação de Deus, tudo quanto Deus Ele tem para falar conosco, Ele vai falar pela sua palavra. Porque é a palavra que vai te alimentar, é a palavra que vai te dar ânimo, que vai te dar direção, que vai te corrigir, que vai te ensinar. É a palavra. Em tudo, em toda a trajetória, Deus sempre tratou com o seu povo pela sua palavra. Desde a criação de todas as coisas, haja, as coisas aconteciam. Palavra. Veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias, Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor e me levou a um vale de ossos. Veio a mim a palavra do Senhor e me fez descer lá na casa. A palavra veio, porque antes de qualquer coisa vem a palavra, porque qualquer coisa não resolve, mas a palavra tem resposta, mas a palavra resolve, mas a palavra ela tem a direção que a gente precisa, irmão. Aqui está. Quando você vai em busca de um tesouro, eu estou usando parênteses aqui agora. Quando o ser humano vai em busca de um tesouro, caça tesouro, eles levam consigo um mapa. Esquerda, direita. É isso, irmão? Existe um tesouro que você vai receber. E esse tesouro é uma coroa de ouro. Glória a Deus. E também tem um mapa para achar esse tesouro. Olha ele aqui. Só é você seguir ele. Irmão, Jesus ele é tão lindo que ele nos deu o mapa. E além do mapa, ele disse: eu vou dar o mapa e eu ainda vou ser o caminho de vocês. Aleluia. Ele deixou o mapa e ainda disse: eu sou o caminho. Segue. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao tesouro senão por mim. Ele é o caminho. Fique de pé. Levantemos e oremos. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre, nos dê força a cada dia. Ora, prosseguimos fielmente. Meus irmãos, terça-feira nós temos o culto de ensinamentos, irmãos, estejam aqui. Eu mandei lá no grupo o louvor oficial da igreja, escrito, né? Eu acho que eu mandei lá no grupo lá. Os irmãos que puderem depois, os irmãos que puderem depois, ou você escreva ou você manda imprimir, porque provavelmente daqui para sábado o pastor Natanael, que vai estar pregando aqui na festividade dos 5 anos da igreja, ele vai estar mandando para mim gravado já, com o toque do violão, baixo, bateria, ou seja, com a melodia gravada do hino. Aí eu vou enviar no grupo para os irmãos aprenderem, tá certo? Para que nós possamos cantar na abertura da festividade no dia 21 de setembro. E eu confesso, minha esposa viu, eu fiquei maravilhado com a melodia. Porque essa letra, Deus me deu, eu estava indo tomar banho. De repente me veio, eu voltei, entrei dentro do carro e fiquei ali. E Deus foi me dando e eu escrevendo. Deus foi me dando e eu escrevendo. Deus foi me dando. Não é fácil. E eu escrevendo. Irmão, vai ficar uma coisa linda junto com a melodia. Você não tem noção do como vai ficar bonito esse hino oficial. E faz tempo, a minha esposa sabe, faz tempo que eu venho tentando escrever. E eu não estava conseguindo. Eu falei: Jesus, agora é contigo. Me dê esse louvor aí. E depois que Deus me deu, eu mandei para o irmão Marcelo. Mas o irmão Marcelo não teve como fazer a melodia desse louvor, que no caso é esse toque aí, ó. Isso se chama melodia. Porque ele mudou e o teclado dele ficou na igreja de Carolina. Aí eu falando com o pastor Natanael hoje, ele disse: não se preocupe.
Vou mandar para o Senhor. E hoje ele já mandou só o ministro para mim no violão. Que coisa linda, irmão. É uma coisa muito bonita, os irmãos vão ficar maravilhados. E vai ser uma bênção. Então, Deus em Cristo abençoe a todos de forma especial. Tem algum aviso não, né, filha? Não esquece de nada não. Estou ficando velho, irmão. Vai, tem paciência comigo. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso. Senhor, conduz em paz e segurança cada um dos seus filhos aos seus lares, guarda, livra, protege. Abençoa de forma especial que a tua palavra seja cada dia o alimento que nós precisamos diariamente para a nossa alma, para o nosso espírito. A tua palavra é que nos conduz à vida eterna. Agora, Senhor, conduz em segurança os teus filhos, livra, protege, visita os lares de cada um dos teus filhos, dá graça, fortalece para a glória do louvor que há no teu nome. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado. Cumprimento seu irmão.